Salmo de número 23, verso de número 1 diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aleluia! Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Se assente, por gentileza, você que pode. Aleluia! Você que não, fique em pé comigo. O Salmo, irmãos, o livro do Salmo, ele é conhecido dentro da nação de Israel como cânticos hebraicos. O livro do Salmo, na sua tradução hebraica, ele tem o significado de terilim, ou seja, um livro de cânticos, um livro de estrofes e números, assim como os outros 4 livros poéticos que introduzem no Antigo Testamento. O Salmo, que inclui o 5º e está dentro desses livros de poesia, é um livro de canções e um livro de adoração a Deus. O livro dos Salmos, ele tem orações, mas orações em cânticos. O livro dos Salmos, ele tem palavras de confronto, mas palavras em cânticos. Como já disse, costumo dizer, o livro de Salmos é composto por números e estrofes, e foi um livro e palavras que foram cantadas, salmodiadas. Ou seja, o certo era a gente ter cantado aqui o Salmo de número 23. Mas como a gente não sabe cantar, eu li o Salmo de número 23. Mas não deixa de ser salmos de cânticos. Dentre os 150 salmos introduzidos dentro da Bíblia Sagrada, todos eles são melodias, são com estrofes, são com pausas de notas, ou seja, era o inário de Israel. Israel usava os salmos, o livro dos salmos, para ali mencionar os louvores, para engrandecer a Deus. E eles louvavam a Deus com clareza. Tanto que o livro e os 150 números de cânticos dentro do livro de Salmos, os historiadores e os estudiosos vão dizer que eles são classificados em 3 grupos. O primeiro grupo do livro dos Salmos, de estrofes e números, ele está classificado no grupo que é para louvar a Deus. São salmos de louvores a Deus, somente para louvar em forma de gratidão. Ou seja, é um grupo de salmos que são louvores que não querem nada em troca. Eles louvam sem ter, às vezes, motivo, mas estão lá louvando. Ou seja, louvores sem querer nada em troca, para entoar o nome do Senhor, para o nome de Deus ser engrandecido. E este grupo de salmos que louvam, assim como o Salmo de número 46, o Salmo de número 42, assim como a corça anseia por águas, e outros mais que conhecemos, são salmos de adoração, são salmos que têm alma quebrantada de quem está cantando. E o sinal de alma quebrantada é a igualdade da palavra culto. A palavra culto, ela não aparece nas escritas da Bíblia, nem do Antigo, nem do Novo, porque a palavra culto, ela vem do latim, e a palavra culto significa prostrar-se diante aquele que é maior. Ou seja, quando a gente tem alma quebrantada, a gente entende que a gente vem para cultuar.
E quando a gente vem para cultuar, a gente vem na certeza que viemos aqui para se prostrar para alguém que é maior. Só para você entender o sentido desse grupo de salmos, eram pessoas que louvavam sem querer nada em troca, ou seja, estavam cultuando, não precisava se aparecer, não precisava mostrar. Porque quando a pessoa quer aparecer, mostrar, já não é mais culto, vira show. E a palavra show no grego significa baderna. Ou seja, quando é para adorar a Deus, é culto. Mesmo estando cantando bem ou mal, ele está dizendo, não é para mim, é para ele. Mesmo não alcançando contralto, baixo, lado que seja, não é para mim e nem para quem está ouvindo, mas é para ele, é para ele. A nossa adoração é para Ele. A adoração quando saímos da nossa casa, porque o culto, a palavra significada culto, se prostrar, o que é maior, começa desde nossos lares, ou seja, a gente já vem no intuito dizendo, eu vou adorar aquele que é maior. E só tem um jeito do maior aparecer, quando o menor desaparece. Ou seja, para o maior aparecer, o menor tem que desaparecer. Aí que tem o sentido, ingratidão, gratidão, ou seja, eu adoro a Ele, mesmo não tendo motivos, mesmo minha vida tendo tormenta, mesmo estando passando por dificuldade, eu reconheço que Ele é maior e eu sou menor. Eu reconheço que quem que tem que aparecer é Ele e eu diminuir cada vez mais. Aí entendemos o sentido de culto de João Batista lá no deserto, quando muitos falaram para ele, e aí, o que tu vai fazer? Estão seguindo todos a Jesus, deixa que sigam, porque Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior, ou seja, João Batista sabia o significado de culto. No culto não tem disputa para quem canta mais, quem canta menos, quem prega mais, quem prega menos, porque aqui o maior não é quem está segurando o microfone, aqui quem é o maior dentro de uma esfera espiritual, é claro que existe hierarquia, mas dentro de uma esfera espiritual, o maior aqui é Jeová Jiré, o maior aqui é o Deus de Israel. Eu posso ter 5 anel de teologia na mão e encher, não fecha nem a mão de tanto anel, mas eu ainda sou igual ao irmãozinho que está lá na porta, eu sou igual a todo mundo, não tem ninguém melhor do que ninguém dentro da esfera espiritual de adoração, porque quando viemos para cultuar, oh glória, Ele é o maior, Ele é o maior. Posso ter a oratória boa, mas Ele é o maior. Pode ser o maior que seja em estudos musicais, cordas vocais, mas Ele é o maior. Este era o sentido deste grupo de salmos, ou seja, para declarar que Ele é o maior. Ele é o maior. Ele é o maior. O segundo grupo de salmos eram os salmos, um grupo chamado Cânticos de Degraus. Os Cânticos de Degraus, ele está introduzido neste segundo grupo classificado por quem estudou o Terilim, e ele está dentro do número 120 até o número 135. Se você for nesse grupo de salmo, do número 120 até o número de 135, você vai encontrar lá na epígrafe ou no estrofe maior do poema Salmos de Degrau, ao cantor mor, ou seja, ao mestre da música. E os Salmos de Degraus, ele era introduzido não só pelas pessoas que cantavam nos degraus, por isso o nome, eles louvavam Deus nos degraus do templo. Nos degraus do templo, quando chegava as batalhas, aqueles guerreiros cansados, ali estavam os salmistas de degraus, para tentar alegrar aquele povo, aquela multidão. Os salmos de degraus sempre têm palavras que enaltecem o nome do Senhor, é claro, para louvar também, mas era para palavras para confrontar e confortar os corações das pessoas que chegavam no culto. Por isso que era gostoso e é gostoso até hoje a gente chegar no culto, ser recebido pelos louvores, ser recebido pelos conjuntos. Os louvores adoram o nome do Senhor, e Paulo fala isso. Um culto é composto por louvor, por adoração, por revelações e por palavra. Ou seja, era gostoso chegar no culto, ouvir, ainda mais aqueles salmistas cantando nos degraus,
e animava para eles chegar no templo e receber a palavra. Tanto que os salmos de degraus, até salmos que nós conhecemos muito, assim como os montes de Siões, que são inabaláveis. Assim também os salmos dos filhos de Corá, eles não estão introduzidos nos salmos de degraus, mas acredite-se pelas histórias que eles fazem parte dos salmistas que cantavam nos degraus. Porque os filhos de Corá, eles não tinham lugar definitivo, eles eram peregrinos, eles saíam de Sião, eles saíam da Palestina para chegar em Sião, eles viajavam dias para chegar no templo, porque eles não tinham tenda, eles não tinham tribo de descendência, eram os filhos de Corá, e que se acredita também que eles louvavam nos degraus, ou seja, mesmo não tendo descendência, porque o que se importava dentro da época, o que se importava dentro da tradição, era de que tribo você é, de que descendência você é, quem que são seus pais. E nós sabemos, não me cabe hoje entrar no assunto, mas sabemos de onde que veio os filhos de Corá, sabemos que vieram de fruto de rebeliões, fruto de pessoas que viraram as costas para Deus, mas mesmo assim não deixaram de louvar a Deus. Eles tinham tudo para virar as costas para Deus também, afinal de contas a terra se abriu, engoliu Corá e outros, ou seja, eles tinham tudo também para virar as costas, mas não, ficaram peregrinos, ficaram sem descendência, ficaram sem espaço, mas eles ficavam da Palestina a Sião todos os anos. Eu vou chegar. O Salmo de número 84 vai dizer, eles passavam pelo vale de Baca chorando, mas eles choravam com alegria, porque eles estavam vendo Sião, eles não desistiam, ou seja, era louvores de gratidão a Deus, mesmo não tendo nada. O terceiro grupo, e a gente já entra no Salmo para entender a passagem e o que Davi estava cantando neste hino, mas o terceiro grupo era o grupo dos salmos tristes. Tinha os salmos de adoração a Deus, os salmos de degraus dos filhos de Corá, mas também tem um grupo de salmos que são salmos tristes, assim como o Salmo de número 30, que a gente conhece. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. E tantos outros, Salmo de número 133, que iam ceando, que iam abrindo terra e chorando, ou seja, o Salmo de número 128, que chegaram lá presos na Babilônia, mas chegaram louvando o nome do Senhor. Salmos tristes, ou seja, mesmo tristes, eles louvavam e exaltavam o nome do Senhor. Por quê? Porque os salmos, ou quem louva a Deus, não louva só quando tudo vai bem, não louva quando a conta está cheia, não louva quando a despensa está cheia, mas quando também as coisas estão ruins, eles estão louvando ao Senhor. Os israelitas, os soldados louvavam a Deus quando chegava das guerras. Quantos salmos de Davi tem de vitórias, que ele canta pela vitória, mas também tem salmos tristes. Por quê? Porque eles reconhecem que o Deus é o mesmo, o Deus não muda, dando vitória ou dando derrota, o Deus é o mesmo. O Deus com abundância, um Deus sem abundância, um Deus é o mesmo. Um Deus com Covid, sem Covid, um Deus com mundo caótico, não, ele continua sendo o mesmo Deus. Tem gente que para de adorar a Deus quando as coisas invertem, começa a murmurar, dizer que Deus é esse que está permitindo tudo, que está deixando isso acontecer, levou meu parente, levou não sei quem, e agora desvia, sai, faz isso e aquilo. Mas quem entende, compreende e sabe que este nosso Deus é imutável, ele ainda levanta a voz e diz: bendito seja o nome do Senhor. Ele entende as palavras de Jó, cantando também, que diz: pode me tirar tudo, mas não me tira o Senhor. Tira a família, mas não me tira esta presença. Entende Davi cantando no Salmo de número 51: retira tudo de mim, mas não retira o Espírito Santo da minha vida. Retira palácio, retira reinado, retira família, mas não retira de mim o Espírito de Deus. Este grupo de salmos, irmãos, tantos os 150, ele acaba no número 150, e a partir do 147 ele vai vir de estrofes repetidas dizendo: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. O 148, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. O 149, tudo que tem fôlego. No 150 ele termina porque ele tem que dar uma pausa, porque senão não ia acabar mais os salmos, irmão Jacques. Ele ia ter que continuar, porque ele vai dizer em alguns salmos de 147 em diante, que até as baleias, quando nadam, louvam ao Senhor.
Até os barulhos das águas louvam ao Senhor. Até o sonido do vento louva ao Senhor. Ele fecha e resume esse salmo dizendo, o livro dele dizendo, tudo que tem fôlego não para. Louve, louve, não é só uma palavra bonita, não é só oração bonita, não é só voz bonita, não. Sussurro também louva ao Senhor. Eu vou mais além, lágrimas também louvam ao Senhor, porque Ele conhece o teu choro, Ele conhece o sussurro, que mesmo quando você dobra o joelho, não sai voz, mas ela, Senhor, continua, porque Deus está ouvindo. Ele ainda interpreta a lágrima, Ele sabe. Glória. Agora entenda isso, Salmo de 23, que nós tantos conhecemos. Eu me encantei, irmãos, porque há algum tempo estava estudando sobre o livro dos Salmos, e eu me encantei com a história do número 23, um salmo que conhecemos, um salmo que muitas das vezes está aberta a Bíblia na casa de um monte de gente. Eu que visito cliente por aí, entro em bastante residência, às vezes eu vejo lá a Bíblia aberta, até amarela as páginas, em cima do Salmo 23. Adesivos de caminhão com o Salmo 23. Calendários de supermercado com o Salmo 23. Outdoors com o Salmo de número 23. Se dizem, e acredite-se, alguns historiadores do Terelim vai dizer que o Salmo 23 é um salmo universal. Ou seja, todo mundo conhece. Crente, não crente, participante da fé e não participante, conhece o Salmo de número 23. Depois do Salmo de número 23, não existe versículo poderoso, mas o mais lido, João 3,16, mas mesmo assim fica longe do ranking do Salmo Universal, que é o Salmo de número 23. Mas mesmo assim, só você lendo e mergulhando nesse Salmo, você vai entender, e nós temos que entender isso, que este não é um salmo de palavras, porque muitas vezes conhecemos os salmos, pastor Natanael, 23, mas não conhecemos o Deus do Salmo 23. O Deus do Salmo 23 é o Deus da poderosa e da inerrante palavra de Deus. Ou seja, quando a gente conhece o Deus do Salmo 23, a gente conhece o Deus de Deuteronômio, o Deus de Números, o Deus de Zacarias, o Deus de Mateus, o Deus dos 66 livros, porque o que faz a mudança, o que transforma o homem de dentro para fora, não é as escritas de um livro escrito em tinta, não, mas o que transforma o homem de dentro para fora, paracreto, ou seja, o que faz essa transformação é o Deus dessas escritas, é o Todo-Poderoso que me introduziu. Ou seja, o Salmo de 23, em qual grupo que ele está desses três? Em nenhum dos três grupos. Quem estuda o Terelim vai dizer que o Salmo 23, junto com o Salmo de número 90, ele é um salmo atípico. Ou seja, o que é isso? É um salmo de relacionamento, é um salmo de pensamento, não deixa de ser uma canção. E quem salmodia e quem canta esse salmo, conhecemos que é Davi. E Davi, ele vai entender aqui, e ele vai expressar em palavras o relacionamento de Deus para com Israel, o relacionamento amoroso de um Deus que ama, de um Deus que cuida, de um Deus que tem e que preza, porque o contexto, Davi aqui já estava no seu palácio, depois de uma guerra mal sucedida, ele ainda senta, quem vai dizer isso é Fábio José no livro aos Hebreus, e quando ele senta, ele vai pensar sobre o cuidado de Deus para com Israel, mesmo ele sendo falho, mesmo a nação falha, Deus ainda se relaciona e cuida de um povo, e preza pelo um povo, e tem cuidado de um povo, não tem ceifado a vida de um povo, porque até então os filisteus, dentro de um contexto histórico, vai dizer que Baal é bom mesmo sendo abstrato, porque o Deus dos hebreus,
O Deus dos israelitas é um Deus carrasco, é um Deus que mata pessoas, é um Deus que mata mulheres grávidas, é um Deus que faz injustiça. Mas Davi, raciocinando isso e fazendo uma interpretação entre pastor e ovelha, ele vai dizer: não, o nosso Deus é misericordioso. Quem não tem Deus vai entender um Deus carrasco. Isso não mudou não, só mudou os anos, porque a palavra está na boca do ateu. O seu Deus mata, o seu Deus deixou isso, aquilo, o seu Deus... Aí tem pessoas que vai falar lá, foi brincar com Deus, Deus afundou um barco. De maneira alguma, eu discordo disso, porque Deus jamais, por causa de uma palavra de uma pessoa, ia afundar um barco. A pessoa falou, tomou lá os seus preceitos, a sua culpa, mas a permissão de Deus foi notória em deixar aquilo acontecer. E até nos dias de hoje, quem está perto de Deus entende que Ele é misericordioso, que Ele tem solução para pecados, que Ele tem solução para erro. Não precisa, nós estamos vivendo num tempo que não precisa se jogar pecado embaixo de tapete, não. A gente tem um Deus poderoso que perdoa. Ele perdoa, irmãos. Às vezes é até triste, ruim da gente encarar, mas Ele perdoa pedófilo. É difícil porque a nossa vontade é bater, joga, mata. Esses somos nós os crentes, mas a vontade de Deus ainda tem um jeito para Ele ainda. Só basta eu ver uma brecha para o homicida, para aquele que fez diversos assaltos. Só basta eu ver uma brecha, porque Davi um dia também foi adúltero, mas encontra a misericórdia de Deus. E este salmo, irmãos, nesta comunhão, Davi vai fazer esta comunhão e esta interpretação. A gente conhece a escrita: o Senhor é meu pastor. Davi canta. Creio eu que Davi podia estar emocionado em louvar esse salmo, porque ele vai falar de tudo do seu ministério até então. Sabemos que não tinha ninguém melhor para falar de relacionamento nesta oportunidade como Davi. Ainda mais ilustrar ovelhas e pastores. Davi vai fazer essa ilustração porque ele notou o amor e o carinho de Deus para com Israel, e era o mesmo amor e carinho que ele tinha pelas ovelhas do seu pai. Ele vai declarar e vai escrever isso por causa dos dias frios e chuvosos, dos dias que ele teve que matar leões e ursos para prezar a vida das ovelhas do seu pai. Porque este trajeto do Salmo 23 era um trajeto que todos os pastores da Palestina faz. Não é apenas um salmo de cântico, o Senhor é meu pastor. Às vezes a gente para nesse versículo e não conhece o resto dos versos, mas às vezes é Davi mostrando e Davi entendendo o cuidado de Deus, o cuidado do pastor para com as ovelhas, porque existia um trajeto dentro deste cuidado na Palestina. Toda manhã os pastores, eles tiravam as ovelhas dos currais. Eles, antes do sol raiar, antes do sol apontar, era noite ainda, chegava o pastor no meio do rebanho, e nunca era um pastor, era no mínimo 3 pastores, e eles chegavam, despertavam as ovelhinhas, colocavam as ovelhas para fora, e tinha um trajeto, todos os dias, ou às vezes dias que passavam, às vezes não era só, o trajeto era sair do curral, e o trajeto era passar pela Palestina e voltar com as ovelhas em segurança para o aprisco. Este era o trajeto do pastor da Palestina. E Davi então vai fazer esta notação e esta comparação do amor de Deus, e também ele vai notar que era igual o amor que ele tinha pelas ovelhas. Então ele declara, ele canta com voz dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque ele sabia que no trajeto do curral até o aprisco chegava todas as ovelhas, todas as ovelhas,
todas as ovelhas. Chegava todas as ovelhas, eu só vou parar de falar todas as horas que você dá glória. Chegava todas as ovelhas, não ficava uma, por causa do cuidado do pastor. E ele vai parar e dizer: nada me faltará. Só que esse nada me faltará, às vezes a gente cointerpreta ele: não vai me faltar dinheiro. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor, não vai me faltar nada. Sim, mas a denotação no hebraico, que é a língua original do Antigo Testamento do Terelim, esse nada me faltará está lá, e de nada haverei de ter falta. Ou seja, não é só das coisas boas que me faltará, mas também não me faltará dias ruins. É a escrita original. Também não me faltará problemas. Também não me faltará dias tribulosos. Também não me faltará problemas em casa, ministeriais, familiares, espirituais. Mas o que importava aqui não é a parte B, estrofe do verso, mas sim a primeira. Não vai me faltar alegria, não vai me faltar dor, não vai me faltar coisas boas e coisas ruins, mas isso não era o que importava para o salmista. O que importava era a parte A: o Senhor é meu pastor. Pode estar ruim, mas o Senhor ainda é pastor. As coisas estão boas, o Senhor ainda é pastor. Começo do ano estava tudo bom, festa marcada por inteiro, dia de congresso marcado, isso aqui, o Senhor é pastor. Veio os problemas, veio a crise, veio a pandemia, Ele ainda continua sendo pastor. Aleluia! Arrumei um emprego bom, o Senhor é meu pastor. Estou desempregado, Ele ainda é pastor. Ele ainda continua com a rédea na mão, Ele ainda continua com o cajado na mão. Você pode adorar este Senhor. Ele não te desamparou. Ele não desamparou a tua casa. Ele não desamparou o teu ministério. Mesmo dias chorando, travado, mas o cajado, ele estava com a vara esperta, o odre de azeite lá do lado, dizendo: eu estou aqui, está doendo, mas eu não te larguei, não. Olha você aqui hoje dando glória a Deus, irmão. Tem tanta gente que escapou deste curral, tem tanta ovelha que se embaraçou nas lãs por aí, mas você continua salvo, 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 salvo. Eu estou vendo, tem lã branca aqui, tem lã branca e penteada aqui, ou seja, tem um pastor que está cuidando de você. Você pode adorar a Ele nesta noite. Escute, e eu preciso encerrar. O trajeto, isso é a história da Palestina, história do pastor da Palestina. Existe um livro dos peregrinos, os pastores da Palestina, e este conta o fato do pastor e dos pastores que cuidavam das ovelhas. Para entender o Salmo de número 23, a gente tem que entender a história dos pastores da Palestina. E a história da ovelha, o ser animal também, que é um ser mamífero. Ou seja, a ovelha, ela tem as suas qualidades e as suas desqualidades. A qualidade da ovelha é que ela é um animal dócil. Ovelha, ela é um animal puro, tanto que ela está lá nos livros do Antigo Testamento como sacrifício puro e agradável a Deus. A ovelha, na sua qualidade, é um animal puro, é um animal dócil, mas também ela é um animal dentro da biologia dos animais. A ovelha é um animal medroso, ela tem medo de tudo, ela tem medo às vezes até do seu próprio reflexo. A ovelha também, numa desqualidade, ela é míope. O que é míope? Ela enxerga apenas 10 metros ou 5 metros no máximo à sua frente. Ou seja, por ela ser medrosa, por ela ser míope, ela precisa ser guiada por alguém. Ovelha sozinha não vive em pasto por aí. Ovelha sem pastor não consegue achar o caminho do aprisco. Ovelha
dentro da sua doçura, dentro da sua qualidade. E a ovelha está numa raça muito semelhante a outro tipo de ovelha que se é destacado não mais por nome de ovelha, mas por bode. Tem as mesmas características físicas. Às vezes tem bode que tem lã também, mas é bode, não é ovelha. Ovelha é dócil, bode já é encrenqueiro. Ovelha, ela obedece à voz do pastor, bode não, ela já faz um escândalo. A ovelha, ela anda em grupos, a ovelha não anda sozinha, a ovelha não anda sem outra ovelha. Tanto-se que na história das ovelhas da Palestina, era um grupo de 10 ovelhas, uma ovelha só tinha um sininho no pescoço, porque ela ia andando na frente, fazendo barulho com o sininho. As outras 9 ovelhas ouviam o barulho, opa, a gente tem que ficar juntos. A ovelha é um ser animal dócil, muito inteligente, que entendia a voz do seu pastor e o sino da ovelha chefe, ou seja, ela era ensinada a isso. E dentro da história da ovelha animal, era um bicho que ouvia e obedecia no máximo 3 vozes diferentes. Por isso que tinha que se ter 3 pastores dentro de um curral ou dentro de um pasto de ovelha, porque na ausência de um, as ovelhas ouviam a voz do outro, na ausência do outro, as ovelhas ouviam a voz do outro, porque a ovelha era um bicho, um ser obediente, ao contrário do bode. O bode gostava de andar sozinho, o bode gosta de fazer arruaça, gosta de pular a cerca do curral, gosta de comer lixo fora do curral, contrário da ovelha. A ovelha gosta de comer só capins, a ovelha gosta de comer capim verde, tanto que o salmista vai dizer: deitar-me faz em pastos verdejantes, ou seja, tudo que a ovelha mais queria é encontrar um pasto verdinho. Pastor Natanael, para quê? Porque se deixasse, ela comia o dia inteirinho. Marcelo, isso faz me lembrar os crentes também, porque se deixar, faz comer e deixa, come o dia inteiro. As ovelhas comiam grama verde o dia inteirinho, e comia sem tranquilidade, porque a ovelha gosta de grama verde. Grama verde fazia boa digestão na ovelha. Grama verde, ela entendia: eu estou cuidado, o pastor está do lado, porque se o pastor estava do lado, estava dando grama verde. Se o pastor estava perto, tinha grama verde, e elas comiam tranquilo. Tanto que você pode ver em cenas de ovelhas em pastos, que elas estão todas comendo, olhando para baixo, mastigando tranquilamente. Por quê? Porque o pastor está do lado, o pastor está do lado. Hoje a gente somos ovelhas privilegiadas, porque a gente tem capim verdinho aqui na Assembleia de Deus. A gente não precisa pular a rede, a gente não precisa pular o redil, a gente não precisa ir atrás de lixo do outro lado, não, porque tem comida verde, tem capim verde, tem capim verde, tem pastor do lado, e esse capim aqui alimenta a alma, esse capim aqui é alimento para o dia inteiro, ele dura o dia inteiro, amanhã à noite, enquanto nós estivermos mastigando, não seremos enganados por papo de lobo, papo de cordeiro ruim, papo de bode. Vai fazer barulho para lá, Satanás, porque aqui tem capins, tem capins, tem capins, tem capins, porque a moda é: vem aqui pro meu ministério, aqui tem não sei o que, aqui pisca umas luzinhas, aqui tem fumacinha no altar, aqui tem o irmão da revelação. Ei, a gente no curral que a gente tá, a gente não precisa de fumacinha, não precisa de estrelinha, não precisa ser o não melhor, não, a gente tem o pastor que nos dá comida verde e que nos guia para o aprisco. Levante a mão se você crê nisso. Receba comida verde, receba caminho verde nesta noite para a tua vida. Capim verde alimenta teu ministério, alimenta teu casamento, alimenta a tua vida. Glória, oh glória. Namaia xeria cansuria me farde clai. E mianço que mexe a peina clara su
Racancha Mehamaguexerialaia. Depois do mato verde, depois da capinagem verde, o texto vai dizer que Davi diz e canta: guia-me mansamente, águas tranquilas. Oh glória! Isso aqui era tudo um teste para as ovelhas. Saía do curral cedinho, pastor Hugo. Os 3 pastores acordavam, levava para o pasto. Come, minhas filhas, come. Às vezes tinha umas ovelhas, irmão, que queria pular, sair. Isso é normal, sempre tem umas ovelhas que quer dar uma olhada no pasto do vizinho. Sai. Mas a figura do pastor aqui, irmão Jacques, era indispensável, porque o pastor da Palestina andava com um cajado, andava com uma vara, com um odre de óleo e o outro saco de sal. Ou seja, para as ovelhas que queria dar uma de aventureiro igual aos bodes, que andava sozinho, às vezes o pastor tinha que ir lá no outro curral, lá no outro pasto atrás da ovelha que escapou. E às vezes ele pegava esta ovelha e não era com as mãos não. A história da Palestina vai dizer que ele pegava, era com o cajado mesmo. O cajado, que era aquele ponto de interrogação, ele ia na cabecinha da ovelha, tchum, e puxava a ovelha de novo pro pasto verdejante, tirava os carrapichos dela, jogava um sal na ferida. E muitas das vezes, se a ovelha não obedecesse, ele quebrava a pata da ovelha. Ele usava a vara e dava na perna, plá! Para o quê? Para a ovelha não sair mais. Você já viu a figura por aí, ainda mais pendurada nas paredes, de um pastor com uma ovelhinha no colo? Quem já viu um pastor com uma ovelhinha no colo? Aquilo ali era a ovelha que tentou sair. Está no colo dele por quê? Porque ele quebrou as pernas dela. Por quê? Porque ele está com raiva da ovelha? Não, porque ele ama a ovelha. Ele não quer ver a ovelha em outro pasto. Ele não quer ver a ovelha longe dos seus alcances. E a ovelha vai entender depois que a perninha dela, a patinha dela é quebrada, ela vai ficar no colo do pastor. Ela vai sentir o cheiro do pastor. Ela vai ver quem realmente ama ela. E depois então a história diz que nunca mais ela desobedece o pastor novamente. E ela passa a andar do lado do pastor, aí vai chegar às águas. Lembra que eu falei que a ovelha tem medo? É um bicho medroso. Ela tem medo do seu reflexo. E ela tem medo de barulhos de águas fortes, corredeiras. Ela é medrosa, ela não chega perto para beber água. Aonde tiver corredeira, ela não chega perto. Aí vem o pastor, carinhosamente, com o cajado, coloca o cajado sobre as águas turbulentas. E a hora que ele coloca o cajado, forma uma poça de água tranquila. Aí vem a expressão: guia-me e refrigera mansamente a águas tranquilas. Ou seja, pode ser que esteja tudo turbulento, o rio esteja turbulento, turvo, a chuva é forte, mas pode ficar tranquilo, o pastor está acalmando essa tempestade. Você vai beber de água tranquila. Fica tranquilo, não sei onde que é a tempestade, se é na sua casa, se é no serviço, qual tempestade tu está vivendo, mas nesta noite o pastor está acalmando água. Aí então a ovelha lá bebia tranquilamente. Por quê? Porque o pastor estava cuidando da situação. O pastor estava cuidando de tudo. Ele vai continuar: refrigera minha alma. A palavra refrigera aqui aparece no hebraico cura. Cura minha alma. Pelo processo que eles iam enfrentar ainda, a gente já está encerrando, mas pelo processo que as ovelhas iam enfrentar, não tinha jeito de ir de alma cansada, não tinha jeito de ir despreparada. Viu? Saiu do curral, pastagens verdes, águas tranquilas, refrigera a alma, cura a alma. Fica tranquilo que você está aqui hoje porque Jesus curou tua alma. Quem éramos nós? Somos pessoas que temos almas curadas.
Nós só não desviamos ainda, irmão, não é porque somos supers, porque somos isso e B e A, não, porque nós temos almas curadas, almas refrigeradas. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estão cansados, oprimidos. O jugo aí é pesado, mas aqui é leve. Sem Jesus é tudo difícil, mas com Jesus eu não estou te prometendo mar de rosa, mas é bem mais leve do que você está passando. Porque aí fora tem problema, aqui dentro não tem? Tem problema também, mas aqui existe solução para o problema. Oh glória! Tem dificuldade? Tem, mas tem solução para a dificuldade. Aqui tem cura de almas. Aleluia. Você pode ir na maior farmácia aqui de Campinas, ir lá pedir para o farmacêutico: eu quero um remédio. Que remédio o senhor quer? Eu estou com dor na alma aí, meu amigo, vou ficar te devendo. Mas diclofenaco não tira essa dor, meprazol não tira essa dor, bezetacil não tira essa dor, tarja preta não tira essa dor. Não, na onde eu encontro isso? Somente lá nas águas tranquilas do altar da eternidade. O bom pastor, ele tem refrigério, cura para depressão, cura para mal-estar. Ele tem refrigério. Glória. Preciso encerrar, irmãos, mas olha isso. Tudo isso para quê? Porque ele vai cantar e dizer: ainda que eu passe. Em algumas traduções, ainda que eu passe, ou ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás contigo. Ei, não seria fácil mesmo não, irmãos. Não seria só Campina Verde mesmo não. Não seria só águas tranquilas mesmo não. Às vezes muitas perguntam: mas olha tudo que está acontecendo, e a igreja o que a igreja está passando? A igreja não morreu não, a igreja não foi afogada não, a igreja não se perdeu não, você também não vai se perder não. Eles passavam, olha a trajetória: curral, levava as ovelhas para comer, depois que as ovelhas se alimentavam, eles iam, tomavam água, mansamente as ovelhas todas se saciavam da água, era refrigerada, estavam preparados para uma jornada. E toda a jornada do curral até o aprisco, eles passavam pelo deserto da Palestina. E o deserto da Palestina, segundo a história de Israel, era lugar sombrio. Sombrio não por escuridão, que às vezes a gente, pelo vale da sombra e da morte, escuro, não, mas era vales sombrios, porque eram lugares que tinham salteadores, deserto que tinha ladrões, e esses ladrões, eles tinham de posse lobos, e esses lobos podiam não ver ovelhas que queriam atacar rebanhos, porque o alimento de lobo era ovelha. A presa fácil de lobo era a ovelha, e ela atacava na onde? Nos desertos. Enquanto estava na campina, estava protegido. Enquanto estava nas águas tranquilas, o pastor estava com o cajado ali, estava protegida. Mas quando eles passavam pelo deserto, tinham lugares, pastores Nathanael, que a história da Palestina vai dizer que era estreito demais. E o bando de ovelha que andavam em 10, em grupos de 20, não conseguiam andar uma do lado da outra. E a estratégia dos pastores era de que jeito? Eles andavam em filas indianas, colocavam as ovelhinhas em filas, ia um pastor lá na frente e fazia uma fila de ovelhas, ia uma ovelha atrás da outra, um pastor ficava no meio,
fazia mais outra fila de ovelha, e um pastor ficava lá no final. Ou seja, as ovelhas que estavam em fila, elas estavam vulneráveis aos lobos, estavam vulneráveis aos salteadores, mas existia uma tática aqui adotada pelos pastores da Palestina. Qual que era? Eles, do começo do trajeto ao fim do trajeto do vale da escuridão, ou seja, do começo do deserto ao fim do deserto, eles passavam louvando a Deus. Eles começavam a cantar no começo do deserto e iam louvando até no final. Oh, glória! E lembra que eu falei que as ovelhas é um bicho muito obediente? Elas obedecem no máximo a 3 vozes. E elas iam seguindo em fila indiana, uma atrás do outro. O lobo podia vir, só que elas não davam atenção, porque elas estavam ouvindo o pastor cantar lá na frente. Elas estavam ouvindo o pastor cantar no meio. Elas estavam ouvindo o pastor cantar lá atrás. Ou seja, estava tudo frio. O lobo estava passando, a provação estava vindo, o salteador para tentar roubar a alma estava vindo, mas elas estavam ouvindo cânticos, 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 cânticos. Ou seja, quer atravessar esse vale aí? Atravessa cantando, atravessa louvando, atravessa exaltando. Tá difícil, vai cantando. Tá ruim, vai louvando. Você que crê, se coloca de pé para a gente orar. Coloque de pé nessa noite para a gente orar nesta noite. Mas cantando, continua cantando, continua louvando, continua exaltando. Oh, glória. Eles chegavam, louvando, eles chegavam. Eu tenho aqui uma palavra profética para a sua vida nesta noite. Eu tenho uma palavra profética aqui para vocês. Liguei ou desliguei? Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar, você não vai ficar no meio deste vale. Você não vai ficar no meio desta tormenta. A sua casa não vai ficar no meio desta tormenta. Você vai passar por este momento difícil. De que jeito, Tiago? Louvando. Não pare de cantar. Não pare de adorar. Mesmo que você saiba e ache, mas eu não sei não, isso é tática, isso é mentira do diabo. Você louva, você canta assim, você é especial sim, porque existe alguém que preza. Tu vai chegar, irmãos, tu vai chegar, a tua casa vai chegar, os teus filhos que todo mundo está dizendo que não vai chegar também. O trajeto das ovelhas era Curral, Campinas Verde, Águas Tranquilas, Vale da Sombra e da Morte, e depois a chegada emocionante no aprisco. Depois do vale, meu irmão, tem uma chegada emocionante. Depois do vale vai ter momentos emocionantes. Fica tranquilo, este vale vai passar, esta tormenta vai passar. Esta luta, este Covid, esta pandemia, isto outrora vai passar. Não para de adorar não. O que tem de gente que já se perdeu, caiu, está desviado por dentro, mas você está vivo, porque continua louvando. Não pares, não pares, não pares, porque a chegada no aprisco, ela é emocionante. Existia uma última contagem, pastor, e eu encerro aqui para a gente orar. Aleluia! Depois que eles passavam do vale, os pastores, olha que se reunia todas as ovelhas. Eles faziam um cordoado no meio do deserto, chamado aprisco, ou chamado cordão, um cordão que eles colocavam no meio do deserto e colocavam as ovelhas lá dentro. E eles faziam ali a contagem das ovelhas. Eles colocavam redil, chamava o arco que eles colocavam no deserto. Eles colocavam as ovelhas no meio do redil e faziam ali a última contagem. E nessa última contagem eles faziam uma mesa que, além de ser a última contagem, seria o último alimento antes de chegar no aprisco. Oh, glória! Aleluia! O meu e o seu destino é esse, irmãos. É o aprisco celestial.
O nosso sentido aqui nesta terra, ser guiado por pastores, é chegar no aprisco celestial. E nessa última contagem eu me lembro de Jesus em Lucas 15, contando para os fariseus: não ficava ninguém para trás, nenhuma ovelhinha ficava para trás. Os pastores deixavam todas elas no redil, e se tivesse faltando algumas, eles iam para trás para procurar. Não vai ficar ninguém para trás. O aprisco está logo ali. Oh glória! Ele vai cantar dizendo: e derramava, fazia uma mesa e derramava óleo na cabeça das ovelhas. Ou seja, a função do óleo era para espantar os mosquitos. A caminhada foi longa, as ovelhas suavam, e sem óleo vinha mosquito. E o mosquito vinha na cabeça da ovelha para tentar acabar com a paz dela. Mas o caminho já estava chegando. Feche seus olhos nessa noite que eu quero orar. E aquele mesmo óleo vai derramar sobre a sua cabeça nesta noite. Vai derramar sobre a sua cabeça nesta noite. Não pensa você que vai ficar de fora por causa do pecado, não. Nesta noite Jesus está perdoando o seu pecado. Nesta noite com esse óleo Jesus está extinguindo o seu pecado. Ele está te dando condições plenas para você chegar até o aprisco. E outra, hoje pode ser a última contagem. Hoje pode ser a última contagem até chegar no aprisco. E eu quero fazer uma pergunta para você aqui nesta noite. Pode ficar de olhos fechados mesmo. Você vai receber isso daí, e este óleo da sua cabeça daqui. Mas eu quero falar para vocês, pode ser que hoje seja a última chance, mas tem óleo para você hoje. Tem óleo para a sua família hoje. Eu quero fazer um desafio e uma pergunta aqui nesta noite. Tem alguém aqui que se afastou do rebanho, ficou um pouco longe do rebanho, mas não fica triste não. O pastor dos pastores está aqui nesta noite com um odre cheio de óleo para derramar sua cabeça, que está te dizendo: quer voltar para o aprisco hoje? Cadê vocês? Cadê você que quer voltar hoje para este rebanho? Quer voltar hoje para Jesus? Levanta a sua mão onde você está. Se tem alguém que se afastou, ficou longe, eu quero dizer, tem perdão para o seu pecado. Aleluia, não tem mais culpa sobre a sua vida, porque Jesus chegou aqui hoje. Antes que a morte possa te ceifar e fora, o pecado possa te ceifar, tem um Deus com óleo na mão aqui. Tem alguém que quer levantar a sua mão aqui nesta noite e receber óleo da parte de Jesus hoje? Levante sua mão, você que crê nisso. Levante sua mão, você. O aprisco está logo ali, irmãos. O aprisco está logo ali. Jesus está fazendo, pode ser a última contagem hoje. Levante sua mão do lugar onde você está para a gente orar nesta noite. Se você quer voltar, tem alguém que quer voltar para este rebanho aqui nesta noite, para o rebanho celestial, levante sua mão nesta noite. Jesus tem óleo, Jesus tem perdão para a sua vida. Levanta sua mão, corre para o braço do pastor, que ainda dá tempo. O convite aqui não é para você ser crente, não é para vestir terno, não é para ser isso e aquilo, não. O meu convite aqui é para você entrar no aprisco. Se você vai vestir terno ou não, isso daí é com você e com a palavra de Jesus que ensina. Mas o meu convite é para você ser salvo aqui nesta noite. Cadê você que quer ser salvo? Tem alguém que quer voltar para este aprisco aqui hoje e quer entregar a sua vida para este rebanho? Esta palavra falou no seu coração. Eu estou sentindo que Deus está falando aqui, irmãos. Eu estou sentindo que Deus está falando aqui no meu coração. Ele está perdoando o seu pecado. Levanta a sua mão, vem. Adamaia, xeria, massúria, meia, glaia. Adaga, soia, feia, canamada, chumecaia. Olê, Messi, abraça eles. Alabachúria, mecanaga, sefia, maia. Cadê você que quer vir para este rebanho? Tem mais alguém que... Ei, o pastor está de braços abertos. O pastor está de braços abertos. A salvação é sua. Alamaia, neguechefia, managassúria, meia.
Vamos chegar todos juntos no aprisco. A contagem, aleluias, está sendo hoje. A Bemaia da Gachúria Meias. Derrama óleo, Jesus. Derrama óleo sobre a vida destes jovens. Derrama óleo sobre a vida destas jovens. Derrama óleo, Senhor Jesus, perdoa-as. Extingue, Pai, todo erro. E dê forças, dê forças, dê forças. Para nós chegarmos juntos, 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 aleluia, no aprisco. Estenda as mãos para a igreja, estenda as mãos. Pai querido e Deus eterno, pode louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Pai querido e Deus eterno, te louvamos nesta noite. Te pedimos nessa noite as suas mãos poderosas sobre as nossas vidas, que nos dê força para a gente chegar firmes, firmes, até do outro lado, Pai. Que a gente possa sempre ouvir a voz do pastor, para chegar no aprisco. O aprisco celestial está logo ali, a morada celestial está logo ali. Nos capacite de força, em nome de Jesus. Derrama óleo sobre as nossas cabeças esta noite, Pai querido.